O Flamengo conseguiu por 15, 10, 20 minutos fazer aquilo que a gente esperava do Flamengo. Eu não sei qual era o objetivo hoje. Para mim, o objetivo hoje deveria ser voltar a provar que é um time candidato ao título, voltar a provar que é um time que consegue jogar um grande futebol. Aparentemente, o objetivo era ganhar 3 pontos de um Bahia modificado. Bahia não veio jogar com a gente com o que eles tinham de melhor, veio ali com o Catadão e tal, no final ainda colocou o Pulgas, colocou o Cauli, colocou o Everton Ribeiro, colocou uns outros jogadores, William José, que entrou no final também, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu fazer um bom jogo por pouco tempo, que foi totalmente insuficiente. Aí eu não sei o que aconteceu, se o Flamengo perdeu na parte física, mas o primeiro tempo chegou a ser animador, cara. O primeiro tempo começa com o Flamengo atacando muito pelo lado esquerdo, como, aliás, vem fazendo nos últimos jogos. O Flamengo é um time que abandonou um pouquinho o lado direito e hoje, mais uma vez, atacou muito pelo lado esquerdo. O Michael começou até bem, Michael criando chance de gol, colocou o Arrascaeta na cara do gol, o goleiro fez a defesa, depois conseguiu um bom cruzamento para o Arrascaeta atacar o espaço. Num time em que os atacantes fazem poucos gols ou não fazem gols, essa fase goleadora do Arrascaeta acaba sendo muito importante, foi importante hoje, conseguiu fazer um belo gol. O Flamengo poderia até ter feito outro. O lance com o Ortiz, por exemplo, na trave, é um lance muito consciente, ele sabia que o goleiro estava fora, ele faz um movimento de cabeça certinho, tentando encobrir. Infelizmente foi na trave, mas aparentemente foi o que o Flamengo conseguiu fazer hoje. Os volantes começam a se machucar. Aliás, isso me preocupa muito, cara. Isso me preocupa muito, porque a gente vai para o próximo jogo, não sei qual é a situação do Pulgar, não sei qual é a situação do Alan, e sei que o Gerson já está fora. Então, jogador volantes, nós temos menos. Teoricamente, Everton Araújo e De La Cruz pode falar uma... Lógico que pode. Mas eu acho que não com a mesma qualidade. Eu acho que o Everton Araújo ele tem alguns problemas que no jogo de hoje também ficaram evidentes. Assim, é um jogador que não consegue ser um organizador do time, é um jogador, e para mim isso é o que mais tira a minha confiança no Everton Araújo. É um jogador que insiste em achar que protege muito bem a bola. Um jogador que insiste em achar que tem muita capacidade física para aguentar o tranco, para aguentar a pressão, girar e sair. Uma tentativa de jogar mais ou menos como o Gerson joga quando está bem. Eu não acho que ele tenha conseguido proteger isso aí. Então parece que o Flamengo vai ter alguns problemas, tá? Perder 2 volantes em um jogo, os 2 por contusão, né? Não sei o que eles tiveram, mas os 2 sentiram a coxa, tiveram que sair ainda no primeiro tempo. Acho que o Flamengo acabou tendo problemas por conta disso. Aí vem o segundo tempo de um jogo totalmente desinteressante. Concordo muito com o Bigode. Um Bahia com pouquíssimas expectativas, inclusive tem lances nesse jogo que o Rossi pisa na bola e quase pede para os jogadores do Bahia, fala assim, gente, faz alguma coisa, vem aqui, vamos, tentando atrair de qualquer maneira um time do Bahia que ficava olhando o Rossi com o pé em cima da bola, algum momento até um pouco constrangedor. Segundo tempo ficou chato, acho que passa também pelo Daronco. Eu não costumo falar de arbitragem aqui no pós-jogo, não, mas o Daronco é um árbitro que picota muito o jogo. Eu tenho essa teoria. Eu acho que ele tem massa muscular demais e não consegue correr e fica cansado. E juiz que fica cansado, vocês já sabem, tem sinfonia de apito. Para o jogo toda hora para dar aquela respirada. É o jeito que o Daronco apita já há algum tempo. E eu acho que isso tudo é somado. Um Flamengo aparentemente cansado. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas o Flamengo no segundo tempo parecia um time muito cansado. O Flamengo conseguiu ser intenso, o Flamengo conseguiu pressionar por poucos minutos do primeiro tempo. No começo do primeiro tempo, o Ortiz estava dando bote quase na bandeirinha de escanteio do adversário. O Flamengo estava subindo, incomodando muito a saída de bola do Bahia. Depois que passou esse ímpeto inicial, o Flamengo morreu. O Flamengo está parecendo aquilo que o pessoal chama de o canhão de vidro. Você vai e tenta resolver, porque se te machucarem de volta, você acaba. Então, eu acho que meio que aconteceu isso no segundo tempo. Obviamente, acho que fazer 2 modificações ainda no primeiro tempo acabou tirando um pouco das possibilidades do Filipe Luís, do que ele poderia fazer para mexer, ainda que as substituições dele, do Filipe Luís, costumam ser com a mesma característica do jogador que entra. O Filipe Luís não é um jogador que costuma mudar a formatação do time por substituições, mas aí um jogo que parecia tranquilo,
O Gerson tem um lance muito infeliz, um lance claríssimo de expulsão, por cima da bola, tornozelo, com muita força. O jogador do Bahia ainda deu sorte. O Flamengo ficou ali com 1-0, mas nem dessa maneira o Bahia conseguiu ser aquele time que pressionou o Flamengo. Depois desse lance, tem uma falta no Alacian que o Mingo faz, que para mim é tornozelo, para mim ele vai em cheio no tornozelo, e para mim aquilo ali foi até uma... Eu passo até a ter dificuldade de entender, porque o lance do Gerson, na minha opinião, teve um critério diferente que o lance do Bahia, acho que é um lance claríssimo de expulsão, claríssimo, mas o Daronco optou por não expulsar e o VAR também não chamou, e infelizmente o jogo foi para esse final, com o Flamengo com um homem a menos, mas ainda assim o Bahia não teve ímpeto, como falou o Bigode. Acho que o Bahia eu não sei se o Rogério Ceni já aceitou que com o Flamengo ele não tem muito o que fazer mesmo, o Flamengo é a pedra no sapato, mas um jogo que terminou muito chato. Agora, olhando para a tabela, Felipe Vavaz, ou Vavas, está falando, ó, nada a ver, Rafael, o lance do Bahia não foi para expulsão. Para mim, a expulsão claríssima. Claríssimo. É tornozelo, inclusive causa uma torção no tornozelo do Alacian, se você quiser rever o lance. Mas agora tentando projetar um pouco do que vai acontecer, né? Esse jogo era o jogo para o Flamengo provar que está bem, era o jogo para o Flamengo provar que tem condição de ser candidato ao título, era o jogo para o Flamengo bater no peito e falar assim, ó, eu tô aqui é o Flamengo. E o que aconteceu para trás foi só uma oscilação. O Flamengo não conseguiu fazer isso. O Flamengo tinha sua obrigação até moral. O Flamengo vem de uma derrota para o Cruzeiro e o Flamengo vem de um empate totalmente decepcionante contra o Córdoba, que coloca o Flamengo na corda bamba da Libertadores. O que era para fazer hoje? O que era para fazer hoje? Hoje era para o Flamengo jogar com autoridade com o time do Bahia, dominar o jogo do começo ao fim e fazer um bom placar. Para dizer o seguinte, ó, eu estou aqui. O Flamengo não falou isso, o Flamengo apresentou mais do mesmo e não apresentou evolução. O Flamengo é um time que, ao longo das últimas 3 partidas, eu vou tirar o do Botafogo da Paraíba, porque foi com um time bem alternativo. O Flamengo vem num viés de queda e o Felipe Luiz precisa apresentar alternativas para fazer com que o Flamengo volte a jogar bem. O Flamengo não tem conseguido jogar bem. O Flamengo é um time que tem sofrido contra adversários nitidamente piores. O Bahia, principalmente sem os seus principais jogadores, era um time pior que o Flamengo. Havia menos talento ali em campo, havia menos capacidade de decidir o jogo por parte do Bahia. E aí o jogo acabou ficando igual e muito monótono também. Eu sinto muito por quem assistiu esse jogo, sinto muito por quem foi ao estádio ver um jogo de 2 times que, no segundo tempo, não sei se estavam cansados ou desinteressados, ou os dois, mas um jogo que não conseguiu ser nem um pouco empolgante.